Hello, my friend. Como você está? Espero que esteja bem. Bom, vamos lá. Aula 2 hoje, Lesson 2. E falaremos sobre pronomes demonstrativos, que em inglês a gente chama de demonstrative pronouns. Beleza? Vamos lá. Bom, e você já estudou o Excel com o vocabulário da aula 1, certo? Porque se você não fez isso, faça, tá? Então, todas as aulas nessa playlist de básico vão ter Excels com os vocabulários, tá? E é importante que você faça isso para que o seu vocabulário fique cada vez melhor e aí vai ficar mais fácil para você formular as frases e conversar, beleza? Então faça isso, está lá na descrição do vídeo da aula 1, tá? E lá também tem o vídeo explicando de como estudar o Excel. Aí vai ter aqui na descrição deste aqui também, para você estudar antes de você assistir a próxima aula. E o que você achou da Lesson 1? Achou ela difícil? Sim? Não? Mais ou menos? Deixa nos comentários, ok? Que eu quero saber. Aí quando você ver isso aqui, ó, let me know in the comments, é para você deixar nos comentários, ok? Este, isto em inglês, que são pronomes demonstrativos, certo? Como que a gente fala isso em inglês? This. Very good. This. E aqui é como se escreve e eu normalmente deixo em colchetes a forma que eu acredito que é o que a gente ouve, que é para facilitar o que a gente vai falar, ok? Então, algumas palavras vocês vão ver isso daí. Então, this. E this é para utilizar quando está perto, né? Perto em inglês é near, tá? De quem fala, tá? Então, se eu pegar alguma coisa e falar this, é porque está perto de mim, né? This, beleza? E aquele, aquela, aquilo em inglês. Como que fala isso? That. E aqui é quando você põe aquela linguinha e faz um som de Z de zebra, mais ou menos, ok? Então, that. That. Very good. That. Lógico que nós brasileiros, a gente tem o nosso sotaque, né? Com as nossas especificidades, né? Nossas particularidades. E às vezes a gente tem dificuldade de falar isso, né? Então a gente acaba falando com um som meio de dedidado, né? That. E tá tudo bem, ok? Mas se você puder se esforçar para falar o mais próximo possível, melhor. E that é para longe de quem fala, ok? Então longe em inglês é far, beleza? Vamos lá. Então temos aqui as questions, que são perguntas. E aqui está uma pergunta, o que é isso? E aqui tem outra, o que é aquilo? Então, o que é isso? Como que a gente pergunta isso em inglês? What's this? Ok? Então tá aqui o this que a gente viu. E aqui nós temos uma novidade, né? Que é o what, que significa o que. Veremos também em aulas mais à frente. E esse apóstrofe S que nós vamos ver na aula 4, que é a aula de verbo to be, tá bom? Que é a contração do is. Do is com o what. Então, what's this? O que é isso? E what's that? O que é aquilo? Very good. Bom, vamos lá. Vamos fazer um exercício aqui bem tranquilo. Tá? Então, quando está perto de quem pergunta e também perto de quem responde, tá? A pergunta é qual? Tá? Então, pensa que está perto de quem pergunta. Então, qual que vai ser a pergunta? What's this or what's that? O que você acha? Vamos lá. What's this? Ok? Porque está perto, né? Lembra que this é para perto. E quem responde, vai responder. Então, a pessoa perguntou, what's this? E aí ela tá com a caneta ali perto dela, certo? Essa caneta azul que eu deixei aqui. Então, o exercício vai ser esse, tá? Vai ter uma figura e aqui vai ser o que é
em português e você vai ter que responder em inglês. Então, qual que é a resposta para essa pergunta? Então, what's this? A resposta vai ser: esta é uma caneta azul, ok? É isso que eu quero que você responda em inglês. Esta é uma caneta azul. E como que responde isso? Vamos lá? This is a blue pen. Então, this is a blue pen. Muito bem, já vimos, né, aqui o artigo na aula passada, bem tranquilo. E aqui, caneta azul, blue pen. Lembrando que os adjetivos em inglês, eles vêm antes dos substantivos. Olha aqui, ó. Adjectives come, vem, before, antes dos substantivos. Nouns. Beleza? Então, uma caneta azul, ó, em português a gente põe o substantivo antes, né? Ó, caneta azul. A gente não fala azul caneta, a gente fala caneta azul. Né? E então, em inglês eles trocam, né? Eles põem o azul antes, porque cores são consideradas adjetivos. Tá? Então, blue pen, tá? Adjetivo, depois o substantivo. Então não é pen blue, tá? Não vai falar pen blue, tá errado. É blue pen. Bom, agora está longe de quem pergunta e longe de quem responde. A pergunta é qual? Então, longe de quem pergunta. Então, what's that? Muito bem. Então, e a resposta agora é caneta preta. Então, esta é uma caneta preta. Como que fica? Aliás, esta não, né? Aquela, né? Porque está longe, né, de quem responde. Então, aquela é uma caneta preta. That is a black pen. Very good. Ok. E aqui tudo que a gente já viu, né? Ó, that is, que a gente está vendo hoje, o artigo, e agora a gente já viu que o adjetivo vem antes do substantivo, né? Por isso que black pen e não pen black. Olha lá. Está perto de quem pergunta, agora está longe de quem responde. Então a pergunta é qual? Perto de quem pergunta, what's this? Tá? E a resposta agora está longe de quem responde, né? Então longe é, você já sabe, né? Então como é que fica? Aquele é um lápis preto. Aquele é um lápis preto. É isso que você tem que falar em inglês. That is a black pencil. That is a black pencil. E agora está longe de quem pergunta, perto de quem responde. A pergunta é, olha lá, longe de quem pergunta, what's that? E agora a resposta, perto de quem responde. Então, se está perto, é qualquer, né? Este, né? Então, este é um lápis vermelho. This is a red pencil. This is a red pencil. What's the plural of this? Qual que é o plural? Qual é o plural de this? Qual que é o plural? O plural é these, ok? Olha aqui, these. Ah, então é como se a gente falasse esse i um pouquinho mais longo, né? These. E what's the plural of that? Qual que é o plural de that? Those. Those. Muito bem. Bom, a pergunta no singular a gente já viu, né? What's this? E what's that? Pode ser com contração ou sem, né? What is this ou what is that? Também pode ser. E no plural? Como que ficaria esta pergunta aqui no plural? Já estou adiantando que tem o what, né? Mas o restante é diferente. Então, aqui também, ó. Qual que é o plural dessa pergunta aqui? Né? Dessa pergunta aqui tem o what. Tá? Então, vamos ver a primeira, né? O plural de what is this é what are these, tá?
Veremos isso aqui na aula 4, que é o verbo to be, tá? Mas já vai pegando aí as manhas, né? Então, what are these, tá? Então, are porque porque é plural, né? Plural a gente vai usar o are, tá? Lá a gente vai ver com detalhes isso daí, não se preocupe com isso. What are these? E near, porque é perto, certo? A gente já viu que this é perto, então o plural dele também é para quando as coisas estão perto. E qual que é o plural dessa outra aqui? What are those? Muito bem. Tá? E aqui para longe, que é o far. Bom, vamos fazer o mesmo exercício agora, mas com o plural agora, tá? Então, estão perto de quem pergunta, estão perto de quem responde. Então, a pergunta é, então, se eles estão perto, é what are these? Né? E aqui nós vamos usar cadernos amarelos, certo? E a resposta está perto ó, de quem responde. Então, nós vamos falar estes são cadernos amarelos. Como que fala isso em inglês? These are yellow notebooks. Okay? Perceba que quando é this e that, a gente usa o is. Quando é these e those, a gente usa o are, certo? Porque é plural. E aqui nós já vimos que o adjetivo vem antes do substantivo. Tá? Então, yellow notebooks. Notebooks, que são cadernos. Olha outro detalhe aqui, tá? Adjectives do not have a plural form. Então, os adjetivos não têm uma forma plural. Não tem plural o adjetivo em inglês. Né? No português tem, mas no inglês não. Tá? Então, cadernos amarelos. Ó, que amarelos a gente já está pondo no plural, certo? A cor a gente sabe que é um adjetivo, e a gente está pondo aqui no plural. Mas em inglês não. Em inglês eles deixam no singular mesmo, sem o S, tá? Yellow notebooks. Não vai ser yellows notebooks, não existe, tá? Yellow notebooks. Very good. Mesmo exercício. Então, longe de quem pergunta. Qual que é a pergunta? What are those? E a resposta, longe de quem responde. Então, a resposta vai ser aqueles são cadernos laranjas. Como é que fica? Those are orange notebooks. Very good. Agora, perto de quem pergunta. Se está perto, qual que é a pergunta? What are these? E agora, longe de quem responde. Então, se está longe, a resposta é aqueles, né? Então, aqueles são celulares brancos. Como é que fica isso em inglês? E aí? Those are white cell phones. Okay. Brancos, né? White e celular, cell phones. Agora estão longe de quem pergunta. Qual que é a pergunta? What are those? E perto de quem responde. Então a resposta é perto. Então, estes são celulares verdes. These are green cell phones. Muito bem. Bom, celular em inglês também pode ser mobile, ok? Só uma curiosidade aqui, mais uma palavrinha para você. Pode ser cell phone ou pode ser mobile. Poderia ser só cell também, que é normal falar só cell. Tipo, my cell, meu celular. Ok? Bom, e aqui eu tenho duas perguntas. Is it right ou is that right? São usadas para perguntar se algo está certo. Tá? Que right significa certo. As duas formas estão corretas, mas tem uma que é mais usada e preferencialmente escolhida por nativos. Qual delas? E aí, qual delas você acha que é a preferencialmente escolhida por nativos da língua inglesa? Is that right? Essa aqui é a mais usada, tá? Is that right? Beleza? Portanto,
prefira essa em vez de is it right, tá? Assim vamos soar mais naturalmente como um falante nativo. Então, você quer soar mais naturalmente como um falante nativo? Então, você quer perguntar, isso está certo? Is that right? Beleza? Bom, eu vou deixar homework aqui na descrição deste vídeo, tá? Que é esse link. Conforme você já sabe, é só você pegar, copiar o link, né, que vai estar na descrição, cola lá na barra de endereços que vai abrir o site com o exercício para você fazer, beleza? E não esqueça de estudar o Excel desta aula, que eu já estou deixando aqui na descrição deste vídeo também, junto com um vídeo explicando de como estudar esse Excel, ok? Isso é muito importante, eu estou deixando aqui, ó, para você criar um rico vocabulário e facilitar a sua evolução na hora de formar frases. Então, faça esse estudo antes de ir para a aula 3. Ok? Very good. Então era isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar seu like. Considere também se inscrever no canal, que isso ajuda bastante. E caso você sinta aí de ajudar esse teacher que faz esse material gratuito para você, segue aí o meu Pix, que é o meu CPF. Tá aí meu nome completo também. Thanks a lot. God bless you. E nos vemos nas próximas aulas. See you later. Bye bye.